Paz, meus amigos, nós estamos falando numa série de vídeos, eu creio que serão 3 vídeos, sobre 3 elementos indispensáveis para uma comunicação eficaz. Vamos lá para o primeiro ingrediente fundamental para uma comunicação eficaz. Eu gosto de fazer um paralelo, né? Vamos para o nosso primeiro ingrediente fundamental para uma comunicação saborosa. Vamos entender como que uma comida que precisa ter esse ingrediente. Na comunicação tem um elemento indispensável na comunicação, que é a ética. Usar de uma forma mais simples para você entender como credibilidade. Credibilidade. A gente diz, né, moralidade. Você já viu aquela pessoa que tenta falar, dar exemplos ou tenta ensinar de finança e é uma pessoa falida? Você gostaria de ter uma palestra com uma pessoa que vive falindo empresa e você ter uma palestra com ele de como administrar uma empresa? Você iria a essa palestra? Eu acredito que não. Porque você não quer aprender com alguém que ainda não aprendeu. Essa pessoa não tem credibilidade. Então, o próprio filósofo ele diz o seguinte: a primeira coisa que realmente motiva as pessoas a fazer o que você está falando é a credibilidade que você tem, ou nós podemos até emprestar a credibilidade de outro. Credibilidade. Como que quando eu estou falando no meu auditório, no auditório onde eu estiver, quando eu estou falando, o assunto que eu estou falando, eu sou uma referência? Eu estou falando, por exemplo, sobre amor, mas eu sou uma pessoa que vive brigando, que vivo massacrando as pessoas. Então eu tenho credibilidade para falar de amor? Eu tenho credibilidade para falar, por exemplo, de honestidade, de justiça, se eu vivo devendo para todo mundo? Se eu tomo atitudes, ações corrompidas, de corrupção, quando eu me aproprio de bens alheios, aquilo que não é meu, quando eu pego aquilo que não é meu, será que eu tenho moralidade, eu tenho credibilidade diante do meu público? A minha assistência, as pessoas que estarão me ouvindo vão dizer assim, eu vou ouvir porque realmente essa pessoa tem credibilidade. Eu vou ouvir porque ele é exemplo naquilo que está falando. Estamos falando de coisas comuns, estamos falando de coisas do dia a dia. Para você falar e ser ouvido e ser atendido, a pessoa que está lhe ouvindo precisa entender que você tem credibilidade para falar no que está falando. Estamos falando agora de comportamentos, né? Quando você está falando da verdade, da mentira, daquilo que é certo e que é errado. Para nós podermos falarmos e convencer, a primeira coisa, a pessoa que está me ouvindo, ela precisa realmente entender que eu tenho credibilidade para falar sobre o que eu estou falando. Eu já falei sobre mentira, sobre o roubo, sobre a verdade, sobre a honestidade. Eu preciso ser exemplo daquilo que eu estou falando. Quando eu não posso ser exemplo do que eu estou falando, então eu vou emprestar a credibilidade de um terceiro. Por exemplo, se eu estivesse falando aqui sobre física nuclear, eu não tenho especialidade nenhuma nessa área para poder falar. Então, nesse caso, eu vou dizer, olha, de acordo com o especialista, o físico nuclear, tal, esta matéria é assim, assim, assim. Ou seja, eu não tenho conhecimento suficiente para alcançar a credibilidade, mas aquele físico tem. Quando eu estou falando de comunicação, eu não sou uma autoridade no assunto, então eu vou utilizar como exemplo Reinaldo Polito. Você vai se expressar para um público lá na sua empresa, no seu trabalho, precisa falar de números, de matemática, de finança. Você vai procurar alguém que seja especialista nessa área e vai adotar os conceitos dessa pessoa. Você mesmo não vai criar os próprios conceitos se você não é um especialista nessa parte. Por essa razão, o primeiro elemento indispensável para uma comunicação eficaz é a ética, a credibilidade. Você precisa ter credibilidade. É o que a pessoa pensa sobre você que fará ela avaliar o seu conceito, o seu discurso naquele momento. Vou dar um exemplo. Eu vou falar agora para um grupo de empresários. Aí eu apareço lá de roupa rasgada, camisa toda amassada, toda torta, toda suja. Eu terei credibilidade para falar nesse grupo de empresários? Eu chego lá tímido, de uma forma meio sutil, em dúvida. Será que as pessoas vão investir em mim? Vão comprar o meu projeto? É óbvio que não. Porque
porque eu não vou aparentar, eu não vou apresentar, eu não vou gerar nele essa credibilidade. E é óbvio que eles não vão atender o meu discurso. Se eu for falar um discurso religioso, por exemplo, dentro de uma igreja, e eu vou lá fora dos padrões da igreja, eu posso até falar bem, mas as pessoas não vão me ouvir. E se elas me ouvirem, não vão atender. Por quê? Porque eu não gerei credibilidade. Eu consigo credibilidade pela vida que eu vivo. Se as pessoas conhecem a minha vida, elas vão julgar o meu discurso pela minha vida. Se elas não me conhecem, vão julgar pela minha aparência e pela minha introdução. Ou então eu consigo credibilidade pelo fator terceiro, né? Eu consigo credibilidade, o conhecimento pela especialidade de um terceiro. Não esqueça do que eu falei. Quando você está falando para um auditório que lhe conhece, é a sua vida que eles estão avaliando primeiro. Quando você estiver falando para um auditório que não lhe conhece, eles estão lhe avaliando pela sua postura, pela sua humildade ou arrogância, pela sua vestimenta e pelo início do seu discurso. E eles vão avaliar se você tem ou não credibilidade para falar. Ou então, você pode iniciar dando testemunho de um terceiro que aí sim tenha realmente credibilidade.